Magnífico reitor da Universidade Nova de Lisboa, aqui representado pelo ilustre vice-reitor Dr. José Ferreira Machado, excelentíssimo dean da Nova SBE, professor Dr. Daniel Traça, excelentíssimo professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, cara diretora académica das licenciaturas, professora Ana Balcão Reis, estimados professores, prezados funcionários desta casa, orgulhosos pais e familiares, caros graduados, os que aqui estão e os que não puderam estar, colegas e amigos. Ontem à tarde estava às voltas no aeroporto a tentar decifrar qual a melhor maneira de começar este discurso. Ao que parece, porém, estava às voltas há demasiado tempo e a segurança do aeroporto veio ter comigo. Está tudo bem? Parece nervoso. Diziam. Ora, pelo jeito da pergunta, duas coisas me ocorreram. O meu problema estava já resolvido, ia ali ficar e discursar a uma audiência de polícia aeroportuária, ou eram exatamente aquelas palavras que eu estava a precisar de ouvir. O nervosismo que eu sentia ontem não era aquela obsessora sensação que nos consome e que nos impede de concretizar. É um outro nervosismo, se me permitem. Aquele que nos impele a concretizar, a agir, e aquele que, de certa maneira, esteve presente um pouco por toda a nossa licenciatura. Afinal, quantos de nós estavam nervosos naquele primeiro dia em Campo Lido? Quantos de nós questionavam sequer se a Nova era o sítio certo para nós? Quantos de nós bateram com a cabeça nas paredes da biblioteca, da Reddit, da Corkroom, numa época de exames ou no case de finanças? Quantos de nós aguardavam ansiosamente as colocações de Erasmus? Quantos de nós partiram nessa aventura sem saber o que ela traria? Quantos de nós estão neste momento nervosos porque, em verdade, não sabemos o que o futuro nos traz? Até à Nova, o nosso caminho foi linear, programado, bem definido. Aqui, porém, abriram-se imensas portas. Possibilidade. Escolhas que temos de fazer e que, pela incerteza que lhe é inerente, nos deixam nervosos. Isso, no fim do dia, acaba por ser algo muito bom. Foi exatamente para inspirar essa hercúlea tarefa de traçar o nosso futuro que, ao cruzar as portas do antigo convento de Campo Lido, fomos batizados de Powerful Minds. Mas o título que hoje carregamos é bem mais pesado. E não me refiro ao licenciado ou da alumnus. Somos, em certo sentido, as últimas Powerful Minds de Campo Lido. E não me tomem por saudosista. Quero com isto apenas dizer que os que virão depois terão necessariamente conhecimentos mais limitados em domínios como o mercado de lugares de estudo na biblioteca, o processo de negociação da porção de batatas no bar da tenda e, possivelmente, não saberão tanto sobre a linguística da famosa página de erro do NetPA. Mas desenganem-se aqueles que pensam que o nosso caminho de Campo Lido até hoje, em Carcavelos, se resume aos 21 km que o Google Maps dita. A Nova não é uma meia maratona. Aliás, nada aqui fizemos pela metade. Nem a pausa no estudo durava a suposta meia hora, nem o meio ponto na demonstração ficava por reclamar na revisão, nenhuma gala, jantar ou churrasco se deixava a meio. Porquê? É simples. Aqui encontramos uma segunda casa, que às vezes, confessemos, parecia ser primeira. Uma comunidade que cada um a seu jeito abraçou. E é por isso que hoje, sentados ao nosso lado, temos mais do que consultores de excelência, empreendedores dedicados, futuros governantes ou alguém que ainda não sabe o que vai fazer da vida. Temos extraordinárias pessoas. Aquelas com quem continuaremos a contar para os momentos difíceis. Aquelas a quem podemos ligar a qualquer hora da madrugada na outra ponta do mundo. Aquelas que nunca dizem não a um copo ou dois. Aquelas de que vamos, com orgulho, falar aos nossos filhos. Turma 2018. O título de licenciado cabe num diploma, numa notificação do LinkedIn e, não tenho dúvidas, em inúmeras hashtags no Instagram. Mas nada disso capta aquilo que foram os últimos 3 ou 4 anos da nossa vida. Todos, sem exceção, fomos desafiados na Nova. Nem sempre tivemos aquela nota que queríamos, nem sempre fizemos tudo em primeira ou em segunda fase, nem sempre a solução do problem set era intuitiva ou trivial, mas não desistimos. E quando pensávamos que já tínhamos imenso para fazer, eis que uma voz fazia dolorosamente ressurgir a memória de um quiz para a meia-noite daquele dia. Mas não desistimos. No mesmo barco, tínhamos colegas e amigos, tantas vezes o nosso alento. E se não bastasse, a professora Balcão Reis, a Edith, o João Farinha, o Rodrigo Rivera ou a Paula Caria, sempre com a porta aberta para nós. Um obrigado a eles é mais do que justo.
Ao mesmo tempo, uma magnífica cidade, nova para muitos de nós e para tantos outros, disputava as nossas escassas horas de sono. Não sem emagrecer a carteira dos nossos pais. Na Nova, mais do que tudo, aprendemos a aprender. Aprendemos a aprender com as questões e as opiniões da pessoa ao nosso lado. Sobretudo quando faziam aquelas perguntas que nos escusávamos a fazer para não fazer má figura. Aprendemos a aprender fora das paredes de uma sala de aula. Seja num workshop, numa conferência, numa tertúlia ou num café. Aprendemos a aprender nos clubes, tão queridos à comunidade Nova SBE, aos quais dedicámos a nossa energia, até que a certo ponto lhes perdemos a conta. Isto traz-me ao meu último ponto. Aquela que é, sem dúvida, a melhor escola de economia e gestão do país é-o por causa da sua comunidade. Aqui, a iniciativa dos alunos é bem-vinda, é esperada e é parte do tipo de escola que somos. Nesta casa, e ao contrário do que às vezes se dizia, não se dão apontamentos errados a ninguém. Fake news. Nesta casa, ajudamos o vizinho do lado, perdido numa derivada qualquer, que mais não seja para lhe dizer que também não conseguimos resolver. Nesta casa, temos assistentes cujos horários de atendimento não têm limite. Nesta casa, confiamos em professores que não hesitam em adicionar mais um grupo ao exame, mesmo que o tempo seja inelástico. Os mesmos, porém, que nunca deixaram uma questão por responder e que todos os dias asseguram que o ensino nesta casa está ao nível do que de melhor se faz no mundo. Nesta casa, confiamos numa excelente associação de estudantes para nos fazer ouvir. Nesta casa, acreditamos no voluntariado, seja trabalhando numa associação, seja como tutor ou simplesmente para responder ao enésimo survey na página dos Caloiros. Nesta casa, caras e caros colegas, aprendemos que o sucesso se constrói no plural, baseado, por um lado, numa comunidade vibrante e aberta, mas também naqueles que nos são mais próximos, a família. Aquela onde nascemos e aquela que acolhemos. A eles, e em particular aos nossos pais, não há palavras de agradecimento suficientes. Pelas horas dedicadas, pelos sacrifícios feitos, pelo tempo que não passámos com eles, por tudo isso, um enorme obrigado. Turma 2018, ao longo deste caminho, aprendemos com os melhores. Vivemos lá fora, fizemos amizades para a vida, perseguimos as nossas ambições. Fraquejámos e alcançámos. Fizemos impulsionados por uma comunidade única em Portugal. Porém, não quer isto dizer que, enquanto indivíduos, sejamos por si só melhores do que ninguém. É sim a capacidade de ser consequente, de transformar estas oportunidades em algo tangível que nos distingue. Sonhar não basta. Por isso, hoje, acredito, além de graduados, ficamos duplamente responsabilizados. Em primeiro lugar, somos responsáveis, e temos as ferramentas para tal, por induzir uma mudança positiva e tangível nas empresas, na academia, na sociedade civil. Porém, não podemos fugir a um desígnio maior. O desígnio de permitir às futuras gerações ter, no mínimo, as mesmas oportunidades que nós. E isso passa por defender os valores de uma comunidade aberta, global e exigente consigo própria. Aquilo que a Nova SBE em nós inculcou, algo tão caro à tradição ocidental da liberdade e que hoje, à nossa volta, é ameaçada. É com esta dupla missão que nos lançamos uma vez mais ao caminho. E o futuro está já aí, incerto como sempre. É, pois, tempo de virar a página, de passar o slide, ou, se preferirem, como o professor Pinheiro, de trocar de acetato. Afinal, são as palavras dele que hoje, uma última vez, voltam a fazer tanto sentido. Turma 2018, fogo à peça.